eu não sabia nada de mexer em câmera, eu não sabia nada sobre fotografia, não fazia ideia, porque eu só tirava selfies pelo celular. E em um mês ali eu já comecei a pegar confiança para fazer meu primeiro ensaio. E aí foi no mês de dezembro que eu fiz meu primeiro ensaio pago, que foi uma gestante. E o teu incentivo assim foi fundamental para nesses 3 meses e pouquinho aí eu já tá recebendo vários pedidos de orçamento e foi assim uma evolução muito grande para mim. Chegamos ao fim da nossa websérie Iniciando na Fotografia de Ensaios. Eu sou Emiliane Paixão, fotógrafa, e provavelmente você já acompanhou os últimos 2 episódios. Mas se você chegou agora por aqui e não está sabendo de nada do que está acontecendo, o que é isso de websérie? Calma, eu vou te explicar. São 3 episódios onde eu conto todos os passos para você conseguir fazer seu primeiro ensaio pago e se tornar um fotógrafo profissional, mesmo que você ainda não tenha nenhum ensaio oficial, mesmo que ainda não tenha equipamentos e mesmo nessa época de pandemia em que estamos vivendo. E no episódio de hoje eu vou mostrar um mapa estrutural do Ensaios Externos e Negócio, que foi um divisor de águas na vida de vários fotógrafos iniciantes, como você pode ver nos depoimentos que eu venho mostrando na websérie. Agora, se você não viu os 2 primeiros vídeos dessa série, eu recomendo fortemente que você assista, tá? Porque eles são praticamente obrigatórios para qualquer pessoa que queira começar a ganhar dinheiro com fotografia e se tornar um profissional de sucesso. No primeiro episódio, eu explico como e por que montar um portfólio estratégico é o que vai fazer você conseguir clientes no início da sua carreira. No segundo episódio, eu mostro como vencer a insegurança de chamar as pessoas para fotografar e perder o medo de cobrar, né? Como no estudo de caso que eu fiz da minha aluna, a Adriana, que começou na fotografia do absoluto zero e hoje já está fazendo seus ensaios pagos. E o mais legal foi ver a repercussão que a websérie já teve. Foram vários comentários e eu fiz o possível para responder a maioria deles. E cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento me dá mais motivação para continuar fazendo esse trabalho, de mostrar esse método e essa oportunidade de fotografia, né, de ensaios para as pessoas. Agora, esse vídeo é sobre seus próximos passos, sobre o seu progresso. E o seu progresso só vai acontecer através de uma palavra simples, e essa palavra é ação. Agora é o seguinte, você só vai agir se você tiver uma rota clara de onde você está agora e para onde você quer chegar. E nesse episódio eu vou avançar com você no planejamento da sua rota até o primeiro ensaio pago. E eu vou fazer isso através desse mapa que você vai poder fazer o download e tá aqui nessa página abaixo desse vídeo. Nesse mapa, você vai ter estratégias, você vai ter esquemas, exemplos de possíveis rotas até o primeiro ensaio pago, tudo isso dependendo do seu perfil, né? E você também vai ter as ferramentas e recursos que podem acelerar os seus resultados. Eu também vou mostrar os obstáculos que vão tentar te parar nessa jornada. E agora eu vou pedir para você fazer o download desse mapa aqui abaixo para você usar como referência para essa apresentação. Combinado? Eu tenho 2 avisos muito importantes em relação a esse mapa para você. O mapa do Ensaios Externos e Negócio pode parecer muito intenso da primeira vez que você vê, e isso é porque ele tem uma riqueza de detalhes incríveis, mas isso não é para te assustar ou para fazer você desistir da sua jornada. É para te mostrar o quanto você pode aprender e evoluir na sua fotografia. Você não precisa saber cada detalhe do mapa para chegar onde você quer chegar. Você só precisa saber os detalhes certos, as rotas certas que se aplicam ao seu perfil, né, ao serviço que você quer oferecer e aos seus objetivos. O segundo aviso é que eu não vou ter tempo de percorrer todos os detalhes do mapa, né, do Ensaios Externos e Negócio. Se eu fizesse isso, a gente não ia sair daqui hoje, né, e o tempo tá curto, porque eu já vou ter que começar uma nova turma do Ensaios Externos e Negócio. Então vamos lá, né, vamos ao que interessa. A primeira parte que eu vou cobrir são as estratégias, né? O Ensaio Externos e Negócio, ele é baseado em 6 estratégias fundamentais, tá? Que não são só diquinhas, não. Apesar que eu amo dicas, né? Eu amo aquele tipo de dica de mudar o fundo da foto, truque de edição, de descobrir, assim, alguns acessórios simples pra gente usar nos ensaios, né? Para aquele ensaio ficar super criativo, beleza.
Isso tudo é muito legal, mas a longo prazo são as estratégias que vão fazer você adquirir mais confiança e evoluir na sua fotografia. E são essas estratégias que vão fazer você se diferenciar como profissional. Por que eu tô te falando isso? Porque quando as pessoas veem o resultado final dos meus ensaios, quando veem as fotos que os meus alunos estão fazendo, elas conseguem até pegar algumas dicas e truquezinhos, mas poucas pessoas conseguem enxergar as 6 estratégias que são usadas para dar direção àquele ensaio. A primeira estratégia é o desenvolvimento da iluminação e composição criativas. É saber aproveitar todos os tipos de luz natural do ambiente e testar várias composições em cenários diferentes também. Hoje, depois de testar muito, depois de ver também muitos testes dos meus alunos, o jeito mais eficaz de desenvolver no quesito iluminação é dominar 2 tipos de luz natural. Luz suave e luz dura. Mas muita gente me pergunta, Emi, mas se eu tiver que fotografar dentro da casa, do cliente, e se for à noite, e se eu tiver que usar um flash? Se você consegue trabalhar bem a luz natural, situações diferentes, como ter que usar um flash dentro de casa, ou mesmo um ensaio à noite, ficam relativamente fáceis, de você fotografar, porque você já vai ter entendido como encontrar a melhor luz, seja ela natural ou artificial. Então, se você quer ter esse tipo de resultado, que eu tô te mostrando aqui, você precisa dominar os 2 tipos de luz natural. E o segredo para você conseguir isso é muito simples. O segredo é o seguinte: evolução é mais importante do que perfeição. Quando essa ficha cair para você, tudo vai ficar realmente mais simples. Então, logo o primeiro passo, se você não sabe nada ainda e só faz fotos no feeling mesmo, é procurar entender os tipos de luz em que você está fotografando. Depois que você conseguir entender e identificar claramente as situações que você tem, uma luz suave, uma luz dura, você vai saber como valorizar a sua fotografia independente da situação ou local que você estiver. E aí, você vai querer testar coisas diferentes, como um flare, glare, luz de recorte, efeito de sol estrelado, silhueta. E dali para frente você vai estar preparado para explorar as regras de composição, que são as regras dos terços, regras dos 2 pontos ou dos pontos de ouros, molduras, enquadramentos diversos, ângulos diversos. E acredite ou não, quando você chegar lá e estiver entendendo isso tudo, você vai querer evoluir ainda mais, porque para quem sabe isso, a criatividade não tem limites. Agora é o seguinte, o jeito mais eficiente que eu conheço de desenvolver uma iluminação e composição criativas é através de um bom método, porque de nada adianta você sair fazendo várias fotos sem critério nenhum, para entender o que você está fazendo e sem uma sequência certa de aprendizado. Porque às vezes você tá lá, querendo fazer um efeito flare, igual esse daqui, de uma foto que você salvou como inspiração. Mas aí você nem sabe ainda como fotografar com uma luz suave, quando você vai fazer uma foto com uma luz dura, Então você tá pulando etapas. Por isso que tantas pessoas têm dificuldade de fazer fotos boas. Elas se sentem inseguras e elas ficam jogando a culpa no equipamento. Tudo é questão de dominar as estratégias na ordem certa. Isso leva a gente à segunda estratégia do Ensaios Externos e Negócio, que é a preparação para o dia do ensaio. Um jeito muito bom de você se preparar para o dia do ensaio é definir todos os detalhes do ensaio com o seu cliente ou com o seu convidado, dias ou até semanas antes. Por isso que eu montei até um guia com orientações sobre looks, ideias sobre locais para o ensaio, duração média do ensaio e tudo mais lá no meu site. Claro que você não precisa ter um site agora, Você pode escrever as orientações que você quer dar para o cliente, ou para o seu convidado, aí no bloco de notas mesmo do seu celular. E quando ele confirmar o ensaio com você, manda para ele e deixa tudo acertado. Porque, sabendo de tudo isso, dá para você já pensar exatamente nas referências de fotos que você quer fazer. No horário, Porque dependendo de cada horário, você tem um tipo de luz diferente. Então, todos esses detalhes são importantes, para o resultado final das suas fotos. E aqui vem outro ponto que eu também acho muito importante, que é o briefing do ensaio. Na minha opinião, não existe jeito mais eficiente de se conectar com a pessoa que você vai fotografar do que esse, tá? Talvez você saiba, talvez não, mas as informações que você reúne do seu cliente antes do ensaio é o que mais vai contribuir para que ele goste ou não do resultado final das suas fotos e para que você consiga interagir com ele com mais naturalidade. Como assim, Quanto mais você sabe sobre ele,
né? Como os gostos pessoais dele, os lugares que ele frequenta, né? Se ele é mais sério, se ele é mais extrovertido, se ele tem um lado, por exemplo, que ele gosta mais. Você vai saber exatamente quais tipos de locais, sugestões de looks, quais tipos de poses e ângulos que vão favorecer melhor aquele cliente específico, né? Vou dar exemplo de uma situação, né, muito comum que acontece fotografando pessoas, tanto homem quanto mulher, tá? Já tive essa experiência com ambos. Nariz. Às vezes tem gente que não curte muito o perfil do nariz ou o perfil do queixo, enfim, a pessoa cismou ali com o perfil dela. Ou então ela gosta mais do perfil do lado direito, mas ela não gosta do perfil do lado esquerdo. A maioria das pessoas tem essas noias, né? Coisas que a gente nem presta atenção, é só a própria pessoa, mas ela vai ficar prestando atenção na foto, naquele detalhe. Então, é importante. Se quando você tá ali no seu briefing, né, na sua conversa ali com o cliente antes do dia do ensaio, você pergunta, tem um lado que você gosta mais? Tem alguma coisa que você não gosta muito de enfatizar no seu corpo, ou que você gostaria? Né? Você pode fazer esse tipo de pergunta, independente se é ensaio masculino ou feminino, ok? Então, digamos que a pessoa já sinaliza ali pra você que ela não gosta muito, por exemplo, do perfil dela, né? Isso já aconteceu comigo. Então, na hora que você tá ali fotografando, você vai fazer várias fotos, você vai ter várias ideias. Sabendo dessa informação e de muitas outras, você vai tomar cuidado para você não fazer tantas fotos assim que de repente a cliente tá muito de perfil, né? Porque às vezes a foto vai estar com uma composição maravilhosa, com uma luz espetacular, a pose vai estar massa, mas a pessoa não vai se gostar naquela foto, né? Então, você vai tentar evitar isso. Não dá, às vezes, para evitar 100%. Não dá. Às vezes você vai fazer essas fotos, vai mandar para cliente, de repente ela até vai se gostar, né? Mas é bom você saber porque você de repente não exagerar, né? E fazer muitas fotos que você percebe que tá enfatizando demais aquele perfil da pessoa. Beleza? Então, logo antes do ensaio, você precisa se conectar e entender esse seu cliente ou esse seu convidado, né, que você vai fotografar. E aí, depois do ensaio, quando você entregar as fotos, não importa se a sua edição é mais simples, se você ainda tá aprendendo composição, se você fez com que o seu cliente se sentisse bem, se você fez com que ele se sentisse valorizado naquelas fotografias, você já ganhou um fã. E a primeira coisa que a pessoa vai fazer depois, de repente, é postar uma foto no Instagram que você fez dela e te marcar. Ou mesmo que ela não poste, às vezes é uma pessoa mais discreta, mesmo que ela não poste, ela já vai começar a falar de você para outras pessoas. E o boca a boca, ele é muito poderoso. Então, é por isso que o ensaio precisa ser bem conduzido, mesmo antes dele acontecer. Não é apenas técnica, é pura estratégia e comunicação. Porque são essas pessoas que viram suas fãs, que vão te pagar bem pelos seus serviços. E não somente isso, são essas pessoas que recomendam os seus serviços para a família e para os amigos. Esses fãs, né, são indiscutivelmente o que faz você deslanchar como fotógrafo. Lembra que eu dei um exemplo no episódio 2, né, de uma cliente minha, né, uma das, né, que era muito, muito fã, que através dela que ela me indicou para Deus e o mundo na minha cidade, eu fechei vários trabalhos e recebi muitas oportunidades. Por isso tem que haver, sim, uma preparação antes do ensaio, para que isso gere conexão com o seu cliente e faça com que ele se encante pelo seu trabalho. Então, nunca deixe de ser 100% sincero também com ele, 100% honesto. Não precisa transparecer nervosismo, aliás, isso não deve ser feito, transparecer nervosismo, mas seja sincero. Se você for parar para olhar uma inspiração, se você não tiver muito certo daquele momento que você está fotografando ali, daquela luz, pode falar, vamos procurar uma luz melhor ainda que essa daqui, ou vamos procurar um local aqui melhor ainda, que eu acho que eu estou enxergando um ali que vai ficar muito mais legal. Então você tem que ter esse jogo de cintura, mas sempre na maior honestidade e na maior sinceridade. Dito tudo isso, vamos à terceira estratégia do ensaios externos e negócio: poses e direção na prática. É o seguinte, anota aí para você não esquecer. Tudo, absolutamente tudo, fica mais fácil quando seu cliente entende que é você quem vai direcioná-lo a cada momento do ensaio. Que vai partir de você a sugestão de poses, que você que vai ensiná-lo a fazer determinados tipos de movimentos, né, que mais favorecem o resultado final das fotos. Então, nada de falar para o cliente, finja que eu não estou aqui, haja naturalmente, faça qualquer coisa. Não, não faça isso. O cliente ele tem que saber que você está lá sim e que você sabe exatamente o que você está fazendo, até para que ele se sinta mais confiante. Eu não conheço um jeito mais eficiente de saber exatamente como direcionar um cliente do que esse método que eu criei, que é a direção essencial. Então, eu já falei sobre isso lá no episódio 2, só que eu falo também mais aprofundadamente dentro do Ensaios Externos e Negócios. Então, vamos lá, vou dar uma pincelada de novo sobre o que é direção essencial, né? Ela é formada por 5 pilares. O primeiro pilar é a conexão,
é basicamente você já ir criando uma conexão com o seu cliente desde quando ele decide te contratar, né? Então você tem que procurar saber mais dele, fazer umas perguntas ali no WhatsApp mesmo. O segundo pilar é o que eu chamo de comunicação assertiva. Também acabei de falar sobre isso. A sua comunicação ela tem que ser assertiva desde o primeiro momento, desde o primeiro atendimento. Ou seja, sempre jogando limpo, sempre dando todas as informações necessárias, sempre orientando ali o seu cliente, porque ele vai se sentir cuidado, ele vai sentir que ele está recebendo um ótimo atendimento. Porque pensa, mesmo que você aí já esteja fazendo alguns ensaios, mesmo que você já tenha até uma certa experiência, para o seu cliente é a primeira vez. Aquele ensaio ali é único. Ele deveria ser único para você também, ele é único para você também, mas para o seu cliente é mais único ainda. Ele não está acostumado a fazer um ensaio por semana. Então, coisas que às vezes você acha que é banal, ou que é clichê, que é óbvio, para o seu cliente não é. Então, ter uma comunicação assertiva é exatamente se comunicar, falar o que vai acontecer, falar o que está acontecendo. Antes de começar a fotografar, eu explico para o meu cliente. Olha, a gente vai começar a fotografar aqui nessa parte, nesse ambiente, né? Digamos que a gente está ali numa chácara, por exemplo. Eu vou começar usando essa lente aqui, mas às vezes no meio do ensaio eu troco de lente. Não se preocupe, porque eu vou dirigir vocês o tempo todo, eu vou falar para vocês o que vocês têm que fazer. Vocês podem sugerir ideias também, eu estou aberta a isso. Entende como você está já tendo uma comunicação ali antes de tirar a câmera e já começar a clicar? Pouquinho antes ali você já está explicando como que você trabalha. É bom para ele saber. O terceiro pilar da direção essencial é a empatia. Você vai além de se colocar no lugar do seu cliente. Você tem que ter uma noção exata do que ele está sentindo. Se põe no lugar dele, pensa. Não é só tirar uma câmera e apontar ali para ele que ele vai ficar super espontâneo, vai fazer todas as poses que você imagina. Então, assim, é normal a pessoa ficar nervosa. Quando você aponta a câmera para a pessoa, ela automaticamente já toma consciência dos próprios movimentos. Por isso que às vezes tem gente que fica super dura, aquele sorriso congelado. Para evitar isso, você pode distrair a pessoa, né, dizendo que você está fazendo os primeiros testes com a luz, que você ainda não está fotografando para valer. Você fala para ela, vamos ficar aí nessa posição só para eu poder já fazer esses primeiros testes aqui, para eu poder ver se essa luz aqui tá bacana. Então, nessa hora ela vai ficar meio distraída. Você fala assim, mas já fica aí nessa pose que tá legal, só para eu poder já ir testando a luz. Você tem que ter empatia pelo seu cliente. O quarto pilar é a confiança. É fundamental você dar um feedback positivo para o seu cliente o tempo todo, durante o ensaio, né? Sempre falar coisas positivas, quando estiver dirigindo ali atrás da câmera, tipo, isso tá ótimo, ai, maravilhoso, continua assim, ai, tá lindo, ai, tá linda. Vocês estão lindos, maravilhoso, isso, dando esses feedbacks positivos. Você pode até mesmo mostrar algumas fotos que estão ali no visor da sua câmera, né? Pra pessoa já se sentir mais confiante, pra ela ver que tá dando certo. Porque a pessoa não faz ideia de que ângulo que você tá pegando, que luz que tá saindo, ela não faz ideia. O quinto pilar eu chamo ele de feeling. Feeling vem do inglês, né, que é sentimento. Então, o ser humano, ele pode expressar muitos sentimentos, né, muitas emoções. Emoções positivas, como alegria, como felicidade, empolgação. Algumas emoções que são vistas como negativas, como tristeza, raiva, ódio. Mas o que importa na sua fotografia é conseguir passar o sentimento. Eu gosto muito de pedir para a pessoa fechar os olhos, sentir o vento, sentir o sol, para ela inspirar e expirar. Eu gosto dessa coisa, assim, eu gosto disso, assim. É o jeito como me comunico, mas funciona, você pode tentar. Nisso a pessoa ela vai se soltar, de repente ela vai trazer à tona ali alguns sentimentos, algumas emoções dentro dela, né? E aí você tem que estar ali prontinho para fotografar. Só que, claro, né, esses conceitos, eles ficam mais claros ainda quando você vê outra pessoa ali na prática e observa exatamente os comandos e os movimentos que o fotógrafo, né, que está dirigindo ali, faz e conduz o cliente. Por isso é importante que você acompanhe outros fotógrafos mais experientes na prática, né, se você tiver a oportunidade, porque isso também faz a diferença na sua confiança, né, enquanto fotógrafo, para dirigir outras pessoas. Se não dá para acompanhar presencialmente, veja vídeos no YouTube. Por exemplo, no meu canal, inclusive, né, eu tenho alguns ensaios que eu fiz na prática e que você consegue pegar os comandos que eu vou dando ali para os modelos na hora de dirigir, né, o ensaio da melhor forma. Esse, na verdade, é o calcanhar de Aquiles no Ensaios Externos e Negócios, porque eu consegui reunir diversos ensaios que eu fiz na prática, né, para exemplificar os comandos, né, que eu dou e extrair as melhores poses e ângulos do cliente. Então, tem ensaio gestante, tem ensaio casal, ensaio feminino, ensaio masculino, ensaio em casa.
todos os ensaios que eu acredito que sejam mais comuns, né, que qualquer fotógrafo iniciante vai realizar. Por isso é que a minha aluna, a Adriana, já se sentiu confiante para ir lá e fazer seus ensaios pagos, né, em tão pouco tempo. Porque com esse método é totalmente possível. E essa confiança, ela não acontece só dentro de você, porque quando você mesmo, né, se sente confiante, você passa a confiança também para o seu cliente, né, e ele passa a te enxergar o quê? Como uma referência. E quando isso acontece, você não vai mais ter vergonha de cobrar e vai conseguir colocar um preço justo pelo seu trabalho. Agora vamos lá para a quarta estratégia do ensaios externos de negócio, que é a pós-produção e edição. Depois do ensaio, obviamente, você precisa tratar as fotos, né, que você fez do seu convidado ou do seu cliente. Só que você precisa ter em mente que seu cliente, ele quer se reconhecer na foto e quer que aquela foto tenha um aspecto natural. Ele quer ficar bonito, lindo, maravilhoso, mas quer que seja de uma forma natural. Na fotografia de ensaios, eu acredito que você vai fotografar mais família, casal, criança, pessoas comuns, né? E não modelos profissionais, certo? Uma coisa que eu sempre notei, né, em toda a minha carreira, é que as pessoas que eu fotografo, as pessoas mais comuns, né? Como famílias, casais, né? Elas amam as minhas fotos porque eu consigo deixá-las com um aspecto muito mais natural. Claro que eu não entrego a foto crua, eu faço todo um tratamento, né? Até porque em terra de Photoshop, menos é mais. E eu posso te afirmar isso com toda certeza. Que seu cliente, ele não quer uma edição muito complexa, ele não quer ficar parecendo que tá com a cara cheia de Photoshop, com a cara de boneca. Ele não vai postar, por exemplo, essa foto dele irreconhecível, né? Ele não vai postar no Instagram. Ele quer que você o retrate da forma mais natural possível, corrigindo apenas imperfeições e realçando o que ele tem de melhor. Por isso que o ensaios externos de negócio é totalmente focado nessa parte de um tratamento de imagem com aspecto mais natural e tendo um fluxo de edição mais objetivo lá no Lightroom. Vou te mostrar então uma foto aqui, ó. O que eu precisei mexer nessa foto? Quais ajustes que eu fiz? Realces, sombras, ajuste de cor, né, HSL, curva de tons. Tá? Nada muito complexo, mas você vê que um antes e depois que faz diferença, você aprende a recuperar pontos que estão talvez mais escuros na sua foto, talvez a recuperar pontos que estejam um pouco mais estourados, né? Isso tudo dependendo se você fotografou em RAW, que é muito mais fácil de recuperar do que quando você fotografa em JPEG. Em JPEG também dá, mas em RAW você tem uma liberdade maior, né? De recuperar essas cores, de recuperar luzes na sua fotografia. Então percebem que é uma edição bem sutil, você não precisa aprender técnicas muito complexas de edição para se tornar um fotógrafo de sucesso. Você precisa saber fazer o básico bem feito e estar atento realmente ao tipo de edição que seu cliente vai se sentir mais valorizado e que também tem a ver com o seu estilo de fotografia e com o mercado que você está inserido. Agora é o seguinte, vamos para a quinta estratégia e essa estratégia é marketing e posicionamento. Durante os seus primeiros ensaios, você vai fotografar todo tipo de pessoas, né? Aí você vai conseguir identificar quais são ali os que você mais gostou de fazer. Quais são os tipos de pessoas que mais tiveram a ver com o estilo de fotografia, né? Que você quer trabalhar. E isso é muito poderoso, porque te permite fazer duas coisas. A primeira é desenhar tipos de clientes específicos que você gostaria de atender. E a segunda coisa é focar toda a sua comunicação para atrair exatamente esses tipos de clientes que você desenhou, que você imaginou. A partir daqui, tudo que você for postar no seu Instagram, na sua página do Facebook, no seu site, você vai pensar se isso faz sentido para o tipo de cliente que você deseja atrair. Tá? Por exemplo, né, eu quero atrair clientes gestantes entre 25 e 35 anos. Se você postar nas suas redes sociais só ensaio feminino com meninas mais novinhas, né, por exemplo, de 15, 18 aninhos, você provavelmente não vai conseguir atrair esse tipo de cliente, né, mulheres de 25 a 35, né? Porque ela não vai conseguir se identificar ali nas suas fotos, entendeu? Então, seu feed ali, ele não vai estar conversando com elas. E também, aqui vem outro ponto. Muitos fotógrafos, eles costumam fazer o que eu chamo de marketing de esperança. Eles ficam ali sentados, postam ali, né, diversas fotos de trabalhos no Instagram e saem correndo. Acham que isso é suficiente. Fica ali na esperança de que as pessoas vão curtir, vão comentar, vão compartilhar, que vão indicar para as outras pessoas
que vão entrar em contato, né? Até pode ser que algumas poucas pessoas façam isso mesmo, mas se você depender apenas disso, os seus resultados não vão ser tão expressivos, tá? Por quê? Porque postando apenas fotos do seu trabalho, os clientes que você vai atrair são clientes que já estão procurando para fazer ensaios. Esse tipo de cliente, ele já está fazendo orçamento com outros profissionais. Então, você acaba aqui brigando por preço ali, querendo ou não. Então, ele gostou do seu trabalho, ele te contrata, se seu preço for mais baixo do que os outros, porque ele já fez orçamento. E quando você vai pensar em questão de números, esse tipo de cliente, ele é minoria, perto de uma infinidade de clientes que você pode atrair para o seu negócio. Como assim, Emi? Bom, com essa estratégia de marketing e posicionamento do ensaios externos e negócio, você passa a atrair, né? Além desses clientes que já querem fazer ensaios, que são minoria, você passa a atrair gente que nunca nem pensou em fazer um ensaio na vida. Mas ela vendo ali os seus conteúdos nas redes sociais, essa pessoa passa a desejar também fazer um ensaio um dia. E cada vez mais que você vai se relacionando, né, com esse tipo de público nas suas redes, mais cresce a vontade dele e interesse em contratar um ensaio com você. Agora me fala, você acha que tem mais pessoas que já querem fazer ensaios porque já está grávida, porque já tem casamento marcado, porque o filho vai fazer aniversário, ou tem mais pessoas que estão ali de bobeira no Instagram e que nunca pensaram em fazer um ensaio antes? É claro que tem muito mais pessoas que nem pensam ainda em fazer ensaio. Então, essas pessoas, elas ainda não te conhecem e elas ainda não sabem, mas elas vão querer contratar seu serviço e para isso você vai conscientizar elas na sua comunicação, nas suas redes sociais. É por isso que essa estratégia no ensaios externos de negócio é tão eficaz, porque ela cria relacionamento com as pessoas e não procura só ficar vendendo o tempo todo. Você vai ver que quando você começa a aplicar essa estratégia, o processo do seu serviço se torna muito natural. Não tem pressão e até parece que a pessoa quer mais te contratar do que você quer de fato, fechar serviço com ela. E por último, mas não menos importante, agora que você já deu o primeiro passo, já saiu para fotografar, começou a fazer seus ensaios de portfólio, né? E alguns ensaios pagos, criou suas redes sociais e começou a fazer sua comunicação estratégica, é hora de arrumar a casa. É hora de começar a tratar o seu negócio como uma empresa e fazer a gestão do seu negócio. Para que a fotografia seja para você uma profissão lucrativa, né? E que com isso você consiga viver do seu sonho. É o seguinte, eu já ensinei várias pessoas a fazerem seus primeiros ensaios, oficiais e ensaios pagos. Não é necessariamente difícil ensinar uma pessoa a fazer um ensaio fotográfico, né, profissional, e conseguir clientes pagantes. Mas o que eu mais gosto do ensaios externos de negócio é que ele não faz só isso. Ele ensina a pessoa a criar um negócio de fotografia sólido, de longo prazo. A pessoa começa a ter uma visão de empresa e não só de um prestador de serviço comum. Então, o seu posicionamento como profissional, ele muda completamente. Quando você apresenta um contrato, né, para o seu cliente, quando você tem pronto os seus termos de autorização de imagem, orçamento padronizado, fluxo de trabalho organizado, desde o primeiro contato até a entrega de todo o serviço, quando o seu atendimento é estratégico, isso tudo gera credibilidade no mercado e promove o encantamento do cliente. Outro ponto também é que quando você já começa a fazer uma graninha, né, com seus serviços, você precisa sim ir entendendo dos seus custos para você consiga ter uma boa lucratividade, né, e planejar novos investimentos em equipamento, em cursos, né, para poder valorizar ainda mais seu trabalho e evoluir como profissional. Eu te digo mais. O Ensaios Externos e Negócios te dá toda a base de fotografia de ensaios e a base de um negócio de fotografia. E eu vejo isso como sendo um trampolim para outras oportunidades. Ele te abre novas portas na fotografia, se assim você desejar. Porque a fotografia de ensaios externos ela é o jeito mais barato, mais fácil e mais rápido de você entrar no mercado de fotografia e se consolidar como um profissional de sucesso. É aqui que está o segredo. Foi isso que me possibilitou crescer com a minha fotografia. No meu primeiro ensaio, né, pago, que foi há 11 anos atrás, eu cobrei R$450, como eu falei lá no episódio 1. Dava para tirar uma boa renda extra. Eu já consegui tirar até R$3.000 só com ensaio externo no mês. E isso pode ser, para muita gente, isso pode ser pouco e para outras pessoas isso pode ser muito. Mas essa grana que foi entrando, né, dos ensaios externos, elas foram um trampolim para que eu fechasse muitos outros trabalhos, né, como eventos, casamentos, fora os álbuns, né, que eu também vendia muito, que eu oferecia nos meus pacotes. A partir daí, a minha renda já foi para mais de 15 mil de faturamento por mês com a fotografia, até chegar ao ponto de eu cobrar mais caro, né, que todos os fotógrafos da minha região, porque a minha agenda vivia lotada e eu não dava conta de atender todo mundo, né, que me pedia orçamento.
Então são essas as estratégias do Ensaios Externos e Negócio. E agora que você tem isso nas mãos, né, já está na hora de você definir a sua rota para chegar ao seu primeiro ensaio pago, né? E fazer da fotografia uma profissão lucrativa. E a sua rota, ela vai depender do seu perfil e dos seus objetivos. Eu vou te mostrar os 4 principais perfis que o Ensaios Externos e Negócio ajuda. O primeiro perfil é de aspirante a fotógrafo, que são as pessoas que ainda não começaram a fotografar e que ainda não têm ideia por onde começar. Ou seja, pessoas que nunca fizeram um ensaio fotográfico, mas elas têm o sonho de um dia se tornarem fotógrafas. O segundo perfil é o de iniciante na fotografia. São pessoas que já começaram a fotografar, mas que ainda não fizeram ensaios de portfólio, ou pessoas que já até fizeram alguns ensaios, né, para portfólio, mas ainda não conseguiram seus primeiros clientes pagantes. O terceiro perfil é de um fotógrafo intermediário. São pessoas que já conseguiram seus primeiros clientes pagantes, mas por algum motivo estão travados, né? Não conseguem se destacar na fotografia, não conseguem deixar uma fotografia atrativa, não conseguem atrair mais clientes, né, que valorizem o seu trabalho. E o quarto perfil são fotógrafos amadores. São pessoas que já fotografam apenas por hobby, mas desejam evoluir na fotografia para ganhar uma renda extra, né? Ou mesmo fazer da fotografia a sua profissão principal algum dia. E a primeira rota que eu queria recomendar para você é a rota para aqueles que são aspirantes a fotógrafos, que são pessoas, né, que basicamente nunca fizeram um ensaio fotográfico na vida. Basicamente, você pode seguir por essas 2 rotas. Primeira rota, desenvolvimento do olhar fotográfico, né, que é aquela parte mais básica de você buscar referências, inspirações de composição, enquadramentos, ângulos e treinar vários tipos de iluminação. A segunda rota que eu indico para esse perfil é de treinar direção essencial, ou seja, convidando pessoas mesmo para fotografar e tratando essa pessoa como se fosse um cliente de verdade, tá? Fazendo todas as etapas do briefing, né, da preparação do ensaio, ou seja, planejar todo o trabalho, como antes do ensaio, durante e depois do ensaio. Lembra que no vídeo 2 dessa websérie eu falo detalhadamente sobre essas rotas, né? Então, se você não assistiu esse vídeo, vai lá no episódio 2 e assiste. E as vantagens de se iniciar por aqui, né, desenvolvendo o seu olhar fotográfico e treinando a direção essencial, é que você não precisa se apegar a nenhum nicho por enquanto. Sua meta é mesmo praticar o máximo, né, o máximo possível e adquirir confiança para poder chamar as pessoas para fotografarem, tá? Essas rotas iniciais te dão a oportunidade de testar diversos tipos de nichos e estilos diferentes de fotografia para que você comece a identificar com o que você realmente gostaria de trabalhar e também seu tipo de cliente ideal. E isso te dá uma super base para você já começar a montar um portfólio estratégico, né, que atrai as pessoas certas. Já as possíveis rotas para fotógrafos iniciantes, né, que são aquelas pessoas que já estão fazendo ensaios, mas que ainda não conseguiram seu primeiro ensaio pago primeiro, revisar os seus ensaios de portfólio. Os ensaios que você está apresentando para as pessoas realmente foi construído de uma forma estratégica? Se você quiser saber mais detalhes sobre a construção de um portfólio estratégico, é só você voltar lá no episódio 1 dessa websérie, porque eu falo exatamente sobre isso. O portfólio, quando ele é feito, né, estrategicamente, é o que mais te dá a chance de fechar ensaios pagos. E esse foi o caso da minha aluna Adriana, né, que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores dessa série. A segunda rota para o fotógrafo iniciante é a precificação, montagem de pacotes e criação de um orçamento de ensaios. Como eu falei lá no vídeo 2 dessa série, essa parte de precificação você vai conseguir chegar, né, em um valor fazendo uma pequena pesquisa de mercado, aí na sua cidade mesmo, na sua região, com os fotógrafos que atendem o mesmo público que você quer atender. Mas, por enquanto, não precisa ser nada muito complexo, tá? E aí você pode dar o quê? Opção para o seu cliente de 3 pacotes, por exemplo, né? Um bem simples, com uma quantidade X de fotos, um pacote intermediário e um mais completão. A partir daqui, você já consegue reunir todas essas informações e ter um orçamento mais profissional para mandar para o seu cliente quando ele solicitar valores. A terceira rota para o fotógrafo iniciante é a presença digital, que é você construir uma comunicação assertiva nas suas redes sociais e utilizar de estratégias de marketing e posicionamento, né? Como eu falei mais cedo aqui nesse vídeo. A vantagem de se passar por essas 3 rotas é que esse caminho vai te gerar muito mais autoridade dentro do seu mercado. E a autoridade deixa tudo mais fácil no seu negócio. Dá a maior possibilidade de você fechar um ensaio, maior possibilidade de você fazer com que outras pessoas que não são do seu convívio conhecerem o seu trabalho pela primeira vez, né? E até mesmo criar
uma precificação do seu produto, né, de forma justa. Ou seja, você pode cobrar o valor que seu serviço realmente merece. Agora eu vou te mostrar as possíveis rotas, né, para os fotógrafos intermediários. Primeira coisa é cuidar da sua presença digital, revisar suas páginas profissionais, o seu perfil do Instagram, verificar se você está postando, né, os trabalhos que você realmente gostaria de atrair, né, e se você está se comunicando com as pessoas certas. Como eu expliquei no começo desse vídeo, uma boa estratégia de marketing de posicionamento leva em consideração uma produção de conteúdo focada para criar necessidade e desejo, né, nas pessoas, e é isso que torna o seu processo de vendas mais leve e mais assertivo. A segunda coisa é a estruturação do seu negócio de fotografia. Por quê? Pode ser que você ainda não conseguiu engrenar na fotografia porque sua casa ainda não está arrumada. Você ainda não tem um fluxo de trabalho organizado, de atendimento, de entrega do seu trabalho, ainda não cuida das partes mais burocráticas como contratos, autorização de imagem, e aí talvez não consegue, né, separar um pouquinho aí dos seus ganhos para novos investimentos. Até porque o nosso trabalho como fotógrafo, a nossa evolução não para nunca, a gente vai estar sempre aprendendo, né, sempre investindo. Você pode também estar ali ainda com medo de crescer, e ainda não se viu como empresário. Quando você começa a cuidar da gestão do seu negócio, você cria uma nova postura, né, como profissional. E a maior vantagem disso é que as pessoas vão te dar mais credibilidade, né, e vão confiar mais em você. Então elas vão saber que vão pagar por um ensaio e que você não vai sumir com as fotos delas, porque você vai estar ali, né, posicionado como uma empresa, né, que tem um nome a zelar, que tem um CNPJ, entende? Agora a rota para fotógrafos amadores é justamente começar a construção de um portfólio estratégico. Pois você já deve ter fotografado muita coisa por hobby, testado vários estilos, já deve ter um tipo aí de ensaio que você mais gostaria de trabalhar, por exemplo, né? Agora é só convidar pessoas estratégicas que tenham a ver, né, com os trabalhos que você gostaria aí de fotografar, de atrair, para começar aí a construir uma presença digital, né, se posicionando devidamente como um fotógrafo profissional. E eu sei muito bem como é que é desejar viver de fotografia, porque quando eu estava lá, no meu cargo como funcionária pública, tudo que eu mais queria era sair para fotografar e ganhar meu dinheiro apenas com isso. Eu sonhava em trabalhar com os clientes que eu quisesse, trabalhar com o que realmente me dava prazer, trabalhar de onde eu quisesse. E por muito tempo isso foi só um sonho para mim. E como eu disse no primeiro vídeo dessa série, eu consegui chegar lá. E nesse processo, o que me dá mais orgulho é estar conseguindo ensinar outras pessoas a chegarem lá também. E se você quiser parar simplesmente de ficar vendo as outras pessoas evoluindo, né, com a fotografia e fazendo acontecer, se você simplesmente quiser descer dessa arquibancada, entrar em campo e jogar o jogo das pessoas que têm sucesso com a fotografia, você vai precisar executar essas rotas de acordo com o perfil que você está hoje. Agora, a próxima seção do mapa, né, do Ensaios Externos e Negócio, são os obstáculos. Você já deve ter percebido que eu já ensinei o Ensaios Externos e Negócio para algumas pessoas, e nesse processo eu consegui identificar alguns obstáculos que param essas pessoas na sua jornada, né, de chegar até o seu primeiro ensaio pago e se tornar um fotógrafo profissional. Esses obstáculos, às vezes, param a pessoa de começar a jornada ou até mesmo param as pessoas de continuarem nessa jornada. E o primeiro obstáculo que eu queria ressaltar aqui é o obstáculo de pensar a seguinte coisa: não tenho câmera nem condições de investir agora. Fotografo com o celular. Será que isso é para mim? E para essas pessoas eu tenho uma ótima notícia. Você não precisa de uma câmera para começar e pode sim fazer seus primeiros ensaios oficiais e conseguir os seus primeiros ensaios pagos com o celular. E só depois investir em equipamentos melhores. Mas você precisa ter a consciência, né, de usar essa alternativa apenas no começo. Usar os seus primeiros ganhos para adquirir uma câmera de entrada e evoluir. Esse foi o caso da minha aluna Thaís. Ela começou a fotografar, marcar os ensaios usando apenas o celular, né, o celular que ela tinha. E só depois ela conseguiu juntar uma grana com os primeiros clientes pagos, né, e aí ela foi lá e comprou uma câmera. Quem quer dá um jeito, né? Quem não quer dá uma desculpa. O segundo obstáculo que eu mais escuto é: Emi, eu até tenho uma câmera, eu sei mexer nela muito pouco, eu nunca fiz um curso básico de fotografia, eu conheço algumas coisas ali. Será que isso vai funcionar para mim? E exatamente esse foi o caso da minha aluna Adriana, né? Que mesmo sem saber nada de fotografia, ela conseguiu realizar os seus primeiros ensaios pagos, né? Na mesma época que ela entrou no Ensaios Externos e Negócio, ela tinha começado a fazer um curso básico, né, na cidade dela. Mas como você pode ver no depoimento
depoimento abaixo aqui, esse tipo de curso não deu base nenhuma para ela ter segurança de convidar as pessoas para fotografar. E ela realmente conseguiu tomar essa iniciativa apenas aplicando a metodologia do ensaios externos e negócio. E tem outro obstáculo que soa mais ou menos assim: não tenho dinheiro para fazer cursos e investir em conhecimento. E para essas pessoas eu costumo dizer o seguinte: tem uma frase que eu escutei muito uma vez que é: se você acha que educação custa caro, experimenta a ignorância. Em situações como essa que estamos vivendo, crise, pandemia, pessoas perdendo seus empregos, é o conhecimento que faz a diferença entre prosperar ou entrar em uma situação financeira muito difícil de ser contornada. E é claro, hoje em dia tem muita informação gratuita, né, que você encontra pela internet, inclusive no meu Instagram e no meu canal do YouTube, né, eu publico conteúdo gratuito todos os dias sobre fotografia, fora as lives que eu faço semanalmente. Você pode sim começar a ter mais conhecimento e fazer acontecer assistindo a esse tipo de conteúdo, né, sem gastar nada. Só que você também pode demorar muito tempo para conseguir botar tudo em prática. E tempo hoje em dia é o nosso bem mais precioso. E uma hora ou outra, né, você vai ver que precisa sim investir em conhecimento. Não tem nenhuma pessoa que teve uma carreira brilhante, um negócio de sucesso que não investiu em nada. Talvez você realmente não tenha dinheiro para investir, né? Não tenha de onde tirar, se encontre em uma situação muito difícil e tá tudo bem. Tem jeito de você adquirir conhecimento e tentar se profissionalizar, sim. Basta ter acesso à internet e muita força de vontade. Agora, o que eu vejo na maioria dos casos é que essa questão de não tenho dinheiro para investir em conhecimento é só mesmo uma questão de rever suas prioridades. Tem alguma coisa que você poderia deixar de gastar para colocar o seu sonho de viver, né, de fotografia como prioridade na sua vida? Pensa nisso. Outro obstáculo que eu ando vendo muita gente tropeçando é esse: não dá mais para fotografar nessa época de pandemia. E talvez as pessoas usam esse tipo de argumento, né, como uma muleta, né, para justificar outras questões como medo, insegurança de fotografar e fazer seu sonho acontecer. O fato de estarmos em plena pandemia dificulta, sim, né, um pouco o nosso trabalho, mas isso não é desculpa para você se esconder e esperar a pandemia passar, para só aí você fotografar. Até porque quando passar essa pandemia, a gente vai ter um cenário com uma demanda reprimida de serviços muito grande. E se você não estiver preparado para quando esse momento chegar, você pode estar perdendo a oportunidade da sua vida de crescer e realizar o seu sonho. A Adriana, por exemplo, fez todos os ensaios dela, os de portfólio e os ensaios pagos, mesmo nessa época de pandemia. E ela continua recebendo orçamentos para fazer mais ensaios. Ou seja, mesmo nessa época, existe demanda para fotografia. Basta você se posicionar como um profissional e deixar as pessoas saberem que você está, né, ali fazendo esse tipo de trabalho, que você segue as normas de segurança, enfim. O que você precisa é parar de se esconder e agir, né, para as coisas começarem a acontecer para você. O próximo obstáculo, que pode ser que esteja aí ou não, é um obstáculo que soa mais ou menos assim: Emi, mas eu não tenho tempo disponível para fazer isso funcionar. Eu trabalho em um outro emprego, né, para me sustentar. E para essas pessoas eu digo o seguinte: o Ensaios Externos e Negócio é um treinamento 100% online, né? Que você pode fazer do conforto da sua casa e no tempo que você quiser. Então, se você tiver muito tempo, você pode fazer mais rapidamente. Mas se você não tem tempo, isto é, se você tem 15 minutos por dia, você pode fazer esse treinamento 15 minutos por dia. Entenda que progresso é mais importante do que perfeição. Como assim? Deixa eu te explicar, né? Progresso, ou seja, o você de hoje ser melhor que o você de ontem, nem que seja por 1 milímetro, é mais importante do que você ficar sentado esperando todos os sinais verdes aparecerem para você progredir. Isso geralmente nunca acontece. E agora eu vou te mostrar onde você vai encontrar os recursos, né, e ferramentas que podem acelerar os seus resultados na produção de ensaios fotográficos. E o mais importante é você saber que você não precisa de todas essas ferramentas agora para fazer o seu primeiro ensaio pago e se tornar um fotógrafo profissional. Vai depender muito de como que está o seu perfil hoje na fotografia e seus objetivos mais imediatos, né, como eu expliquei agora há pouco nesse vídeo. Por isso, eu detalhei tudo aqui nesse mapa para você consultar mais tarde, à medida que você precisar. E uma coisa eu posso te falar: esse mapa funciona. Basta você seguir ele passo a passo, porque ele já produziu e está produzindo casos de sucesso. Com essa nova turma, ele vai produzir ainda mais. E antes de terminar, eu queria dizer que fazer essa websérie tem sido uma experiência imensamente positiva para mim. E não me leve a mal, eu adoro a vida que a fotografia me proporcionou, eu adoro trabalhar com quem eu quero. Eu adoro trabalhar de onde eu quero,
mas o que me dá mais energia, mais orgulho é poder ter a oportunidade de passar e ensinar as pessoas, né, a terem esse tipo de transformação na vida delas também. Foi por isso que eu criei esse treinamento, o Ensaios Externos e Negócio. Só para você saber, o Ensaios Externos e Negócio, ele é um treinamento 100% online que você pode assistir de qualquer lugar que tenha uma boa conexão de internet e até mesmo do seu celular. E agora, se você está pronto para disputar uma vaga no Ensaios Externos e Negócio, fica ligado na sua caixa de e-mails e também lá no grupo do WhatsApp, tá? Porque eu vou abrir as inscrições do Ensaios Externos e Negócio na próxima segunda-feira. E quando eu abrir, eu vou te enviar um link de inscrição. E na segunda-feira, eu te aconselho a acordar bem cedo, porque eu vou abrir as vagas a partir das 5 da manhã. Você vai receber uma oferta que nunca mais vai acontecer. Entre 5 e 8 horas da manhã, vai ter uma mega oferta mesmo. E se você acordar depois das 8, eu tenho certeza que você vai se arrepender. Porque é só até as 8 da manhã. Depois não adianta chorar, não adianta ir lá no meu perfil e pedir para mandar essa oferta, que a minha equipe não vai liberar, tá? Porque realmente eu quero fazer isso só para quem tá muito comprometido e decidido a dar resultado com a fotografia. Porque eu tô decidida a te dar resultado. Então, se você quer isso para sua vida e já se decidiu, né, que quer fazer isso dar certo, eu quero facilitar a sua vida e te oferecer muito mais, entendeu? Essa oferta tá tipo assim, se eu pudesse ir na sua casa te sacudir, acorda menina, eu faria isso, porque você vai se arrepender se você chegar depois das 8. Bom, de qualquer maneira, se não der para você se inscrever até as 8, se acontecer algum problema, vai ter uma oferta legal também, beleza? A oferta continua sendo muito boa e muito melhor do que se você deixar para se inscrever nos outros dias. Então eu tenho 2 conselhos. Primeiro, acorda cedo na segunda, né? Já organiza tudo aí, programa o seu despertador, né? Se prepara, até porque tem uma outra questão. Eu nunca fiz um evento assim, né? Com uma estrutura tão bem feita e eu tenho um limite de vagas, né? Por que tem limite de vagas? Bom, porque eu dou atenção para os meus alunos individualmente. Tem um grupo do Facebook exclusivo, né? Além do WhatsApp de suporte e sempre que você estiver em dúvida, eu e minha equipe estamos lá para te ajudar a resolver os problemas. Eu participo ativamente no dia a dia dos meus alunos, então eu não posso colocar 1000 alunos lá dentro, entendeu? Eu também fotografo, né? Eu também fotografo ensaios, eu tenho outros clientes, então eu preciso ter esse limite de vagas para organizar meu tempo de suporte também, beleza? E como a gente fez uma estrutura bem melhor dessa vez, né? Fizemos muitos anúncios, fizemos o esquenta, preparamos melhor o conteúdo, eu já vi que tem uma base muito boa de pessoas aí, né? Que já estão preparadas para se inscrever na segunda-feira de manhã. Então não deixa para a última hora, eu não sei como vai ser de verdade, viu? Não sei até que dia vão ficar abertas as inscrições também, porque é até quando preencher o nosso limite, beleza? Talvez já acabe na segunda mesmo. Então não dê bobeira, vou repetir aqui, na segunda-feira, dia 12/4, entre as 5 e até as 8 da manhã vai ter aquela oferta que se você perder, você vai ficar pé da vida, é sério. Ainda na segunda-feira, das 8 da manhã até as 23h59, ainda assim vai ter uma oferta muito boa. Se você perder, eu tenho certeza que você vai ficar chateado, porque eu ficaria. Então eu espero vocês na segunda-feira. Programa aí seu despertador, se você já decidiu e tem intenção de ser minha aluna ou meu aluno, não deixe de comparecer. Às 5 da manhã já vai ter vídeo aqui nessa página explicando certinho tudo que você vai ganhar. Os bônus, descontos e todas as informações para você poder se inscrever na nova turma do Ensaios Externos e Negócio. Só tem uma coisa para te falar. Se hoje eu tivesse essa oportunidade na mão, eu não deixaria passar. Então é isso. Enquanto a segunda-feira não chega, eu queria te pedir para rolar essa página para baixo, ver todos os depoimentos e, por favor, deixe um comentário. Até para eu poder tirar suas dúvidas, né? Até no dia das inscrições, ok? Ah, e vai ter uma surpresa. Nesse domingo, às 17 horas, antes de abrir a nova turma do Ensaios Externos e Negócio, eu vou estar ao vivo para uma aula extra da websérie Iniciando na Fotografia de Ensaios. E essa aula vai ter um conteúdo um pouco diferente, mas eu tenho certeza que você vai gostar, né? Porque é uma coisa que vocês me pedem muito, me pedem demais. Além disso, vai ter uma sessão de perguntas e respostas em que eu vou responder as maiores dúvidas, né, de vocês ao vivo. Vai ser no YouTube e lá você vai ter a oportunidade de me perguntar tudo o que você deseja saber sobre a fotografia de ensaios, sobre os ensaios externos de negócio, e eu vou responder diretamente para você. Um dia antes, no sábado, a minha equipe já vai disponibilizar os links para você acessar a aula e ativar o lembrete, tá bom? Para você não esquecer. Combinado? Então é isso, eu te espero então para aula ao vivo no domingo às 17 horas no YouTube e na segunda eu quero te ver lá dentro do Ensaios Externos e Negócio, hein? Um grande abraço, muito obrigada e até mais!
Olá, meu nome é Adriana Schmidt, eu tenho 41 anos, sou bióloga, atuei bastante tempo nessa área de meio ambiente, em empresas na Parmalat e na Nestlé. Aí, depois de um tempo, não me encontrei mais nessa profissão. Acabei trabalhando como vendedora da Mary Kay. Depois de um certo tempo ali, meus pais faleceram, eu entrei em depressão, acabei não me desenvolvendo mais nessa área da biologia. E aí, depois de um certo período, eu comecei a pensar: eu preciso fazer alguma coisa para sair dessa depressão. Preciso fazer algo que eu goste, algo que eu me identifique, algo que vai me dar, além de um retorno financeiro, algum prazer em estar trabalhando. Foi aí que eu pensei: eu amo fotografia, amo editar principalmente fotos. E aí eu comecei a pesquisar um pouco no YouTube, fazer algumas pesquisas no Google e encontrei o curso. Curso não, era uma semana ali de lives da Emiliane Paixão. E simplesmente me encantei com a forma de dar aulas, de explicar, e aquilo lá me acendeu assim uma vontade enorme de trabalhar nessa área. E dia 26 de novembro já estava fazendo meu primeiro ensaio. E quando eu comprei o curso, eu não sabia nada de mexer em câmera, eu não sabia nada sobre fotografia, não fazia ideia, porque eu só tirava selfies pelo celular. E algumas fotinhas eu fotografava bastante meus gatos. Então era tudo fotos de celular mesmo, sem, sabe, aquelas fotos tortas, sem cuidar o horizonte, sem cuidar as regras, né, as regrinhas, sem cuidar com a composição, nada. Eram fotos assim bem caseiras mesmo. E em um mês ali eu já comecei a pegar confiança para fazer meu primeiro ensaio. Assistindo às aulas eu já comecei a saber como lidar na câmera, como fazer as composições e procurava trabalhar isso aí, né? Claro que o primeiro ensaio, né, é aquele que a gente fica muito nervoso, não sai bem como a gente imagina. Mas foi ali que eu comecei a me desenvolver. Então, a partir do meu primeiro ensaio, eu já comecei a receber pedidos de orçamento. E do meu primeiro ensaio que eu fiz gratuito para portfólio, eu já recebi o primeiro pedido para fazer um ensaio pago. E aí foi no mês de dezembro que eu fiz meu primeiro ensaio pago, que foi mais gestante, e foi graças a esse teu incentivo que, se não fosse isso, eu não sei se até hoje eu teria feito um Instagram, porque eu teria vergonha de postar as fotos que eu estava tirando, porque eu tinha muita insegurança. E o teu incentivo, assim, foi fundamental para, nesses 3 meses e pouquinho, aí eu já tá recebendo vários pedidos de orçamento, e foi, assim, uma evolução muito grande para mim nesse período.